Internautas do JLV-TV, recebo aqui o coordenador do PROCON de Timbó e conselheiro jurídico da ADECOM, Associação dos PROCONs do Médio Vale do Itajaí, Sérgio Barreto. Sérgio Barreto, obrigado pela presença. E vamos falar um pouco também do trabalho do PROCON, mas antes, o PROCON aqui de Timbó está recebendo inúmeras reclamações, muita gente está procurando o PROCON, pessoal que adquiriu imóveis, tanto casa ou apartamento, e esses imóveis estão apresentando problemas. E o pessoal quer uma solução, né, Barreto? Muito boa tarde, Salmos, nossos amigos internautas. O problema se agravou nos últimos meses. Nós estamos aí com um número de reclamações alta e o PROCON estuda uma medida cautelar para justamente minimizar o problema. Essa medida cautelar viria num momento crítico e nós suspenderíamos as vendas de apartamentos e casas para essas construtoras e incorporadoras que são as campeãs em reclamações até elas resolverem os problemas pendentes. E é uma medida drástica, uma medida grave, mas diante da situação que também é bastante grave, infiltrações, umidades, rachaduras grandes na estrutura das casas, apartamentos, alguns, certamente é uma medida drástica, mas que veio de encontro aos interesses dos consumidores. Aqui a gente até estava comentando aqui, Timbó, a gente viu muitos imóveis serem construídos, erguidos aí de um ano para cá, e logicamente que os problemas também aumentaram, né, na questão do ramo imobiliário. Muito. E o que nos preocupa, tem casos assim muito pontuais de pessoas realmente que estão passando muitas dificuldades. Teve uma senhora agora mesmo, antes de virmos para cá, mais uma reclamação, uma senhora com problemas graves na estrutura de uma casa, e muitos deles até em condições de vulnerabilidade, e as construtoras têm que dar um jeito, porque na hora de oferir o lucro, certamente que elas pensaram na situação, e agora há de se ter. O que até nós aconselhamos as construtoras, porque é importante que se diga aos internautas que a responsabilidade civil das construtoras ela é objetiva, ou seja, não cabe àquele que compra provar a culpa, a responsabilidade é objetiva. Você entra com a ação, com a solicitação no PROCON, e a construtora tem uma responsabilidade de plano, ela que tem que provar a contra-alegação. Mas é importante que essas construtoras comecem a pensar também na questão jurídica. Eu não sou tão especialista na área, mas pensar nos seguros, pensar em assessorias jurídicas, os próprios consumidores, começar a saber um pouco dos direitos. Por quê? Porque é um problema que tende a se agravar. Nós vemos que o número de vendas é muito grande e o número de problemas também está aumentando. Certamente a gente vai ter que buscar uma solução e o que importa é a gente tentar defender a parte mais fraca da relação. Essas pessoas que procuraram o PROCON, elas já estavam morando em seus imóveis? Já estavam, normalmente é isso, tu vais no imóvel, não acontece nada. Passado 1, 2, 3 anos, começam a aparecer problemas graves em estrutura e aí começam as grandes dificuldades, inclusive gerando danos à própria família, abalos morais, íntimos, casais que estão se separando. Tem o caso de uma mulher que tem a mãe com câncer dentro do apartamento, o apartamento está cheio de problema, já gera um problema com uma pessoa doente dentro de casa, quer dizer, envolve não só a parte financeira, mas a parte psicológica e moral também. A maioria, então, também dessas reclamações, vem de reclamações de apartamentos, pessoas que adquiriram os imóveis, ou seja, apartamentos, ou Sérgio Barreto? Apartamentos e casas, nós temos um número considerável de reclamações, e isso que as pessoas, no geral, não sabem a quantidade de direito que elas têm, porque se as pessoas soubessem os direitos que elas possuem, certamente o número de reclamações seria muito maior. Essas reclamações começaram, recentemente? Ano passado a gente teve um considerável número, só que esse número vem se avolumando. E esse ano também cresceu e criou uma proporção muito grande. O pessoal procurou, antes de procurar o PROCON, o pessoal procurou incorporadora, enfim, mas não houve uma solução para o problema. Eles procuraram e não tiveram a resposta que precisavam ter. E aí então que foram buscar os seus direitos no PROCON. Antes de mais nada, qual o conselho que o PROCON dá, a orientação
para uma pessoa, por exemplo, eu quero comprar o imóvel, seja na planta ou depois que ele está pronto? Qual o conselho aí, da orientação? A orientação sempre é procurar aqueles centros onde você tem uma maior confiança, uma construtora que você tem maior confiança. Mas todos esses procuraram construtoras incorporadoras grandes, conhecidas. Só que o problema talvez seja o grande volume do mercado de vendas, fizeram com que essas empresas terceirizassem muitos serviços, e aí está a grande dificuldade da qualidade da mão de obra, e isso foi uma dificuldade. E até questões básicas, assim, está faltando muita qualidade na mão de obra, aí que está o problema. A reclamação é porque eu vejo o Rio dos Céus também, tem muitos imóveis, muitos prédios que foram construídos nos últimos 2 anos para cá. A maioria da reclamação parte de Timbó ou aqui da região, Sérgio? Nós temos muito de Timbó, até porque o nosso PROCON é municipal e, infelizmente, até nós não criarmos os PROCONs em toda a região, nós temos que atender só os municípios de Timbó. Exatamente. Falando em criar os PROCONs, né, aqui na região, parece que o PROCON aqui de Timbó está encabeçando aí a criação de 6 PROCONs na região do Médio Vale do Itajaí, é isso? Isso. Por que nós estamos criando? Porque nossa ideia era convênio, só que os convênios não vão dar certo. Pelo menos isso que nós estamos sentindo. A nossa ideia é criar um PROCON em Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Ascurra, Rodeio, faltou mais um. Doutor Pedrinho, Ascurra, Apiúna. Uhum. 6 PROCONs. Porque como conselheiro jurídico da ADECONV, a nossa preocupação é fortalecer todos os PROCONs. Então, nós vamos criar PROCONs em toda a região, junto com todos esses PROCONs da região de Blumenau, São Bento, Guaramirim, enfim, né, Indaial, Brusque, Gaspar, e criarmos uma associação grande de PROCONs para termos mais força sempre nas medidas cautelares. Rio dos Cedros, Benedito Novo, o pessoal de lá procura vocês aqui, né? Nos procura, só que nós não temos como atuar nesses municípios, porque o poder que dá multa ao PROCON é uma lei municipal. Daí a importância de nós criarmos ano que vem esses 6 PROCONs para então fortalecer toda a região na defesa do consumidor. Os problemas das agências bancárias aqui de Timbó, como é que cessaram, as reclamações cessaram depois da autuação do PROCON aqui de Timbó nessas agências bancárias? Teve 2 ou 3 agências bancárias que foram notificadas, multadas, né? A questão do atendimento bancário, a gente pode dizer que existiu o antes e o depois de março desse ano. Por que antes e depois de março? Porque em março o PROCON foi regulamentado. Então nós aplicamos 3 multas na Caixa Econômica Federal, uma no Banco Itaú, uma no Banco do Brasil, 8 multas no Banco Santander, R$80 mil de multas o Santander tem para pagar. Então, na verdade, ali começou um trabalho contra os bancos. Contra não seria a palavra certa, porque eles mesmos estão descumprindo a lei. A partir do momento que eles vierem a cumprir a determinação que a lei traz, certamente não terão problema. Exato. Telefonia celular, como é que está? Sempre muito grande. Até falo em primeira mão em Timbó que nós fizemos um estudo, ninguém sabe disso, um estudo foi pago, um bom valor, para um técnico da FURB fazer um estudo da cobertura de sinal em Timbó. Então nós temos aqui em Timbó hoje um estudo feito com meios técnicos provando que o que as empresas de telefonia vendem com aquilo que o consumidor recebe não fecha, não bate. Nós vamos pegar esse laudo, vamos mostrar para a Anatel e para as empresas e vamos dar um prazo para eles regularizarem a situação instalando antenas no Morro Azul. O município de Brusque tem 5 vezes o número de antena em proporção ao de Timbó com a população. Nós estamos muito atrás. Se eles não o fizerem, continuarem vendendo um plano, por exemplo, 3G que não funciona, nós entraremos com uma medida cautelar, exemplo das construtoras, proibindo a venda, até porque isso é propaganda enganosa. Exatamente. Aqui, por exemplo, em Timbó, a gente tem algumas localidades que não tem sinal de nenhuma das operadoras, né? Certamente. No próprio centro, Salmo. Próprio centro, né? Próprio centro. O sinal da Vivo, no relatório do laudo, tinha lá o encarte deles, cobertura 3G tá. No posto de saúde já não pegava mais. Na policlínica, que é no centro, não pegava mais. Isso é propaganda enganosa. É a mesma coisa vender, porque a gente vê muito comercial na TV, vende um produto e na hora e aí você fica descoberto desse produto, né? Da falta de cobertura, né? Certamente.
A situação me diz o seguinte, a fila dos bancos também está normalizado? As multas ocorreram, os bancos estão se preocupando com isso. Os bancos estão indo atrás. Você é conselheiro, né, jurídico da DECONV, Associação dos PROCONs do Médio Vale. Você foi criado também recentemente, né? Recentemente. Foi depois de março. Depois de março. Um grupo de coordenadores, PROCON de Blumenau, PROCON de Indaial, Guabiruba, Brusque, Gaspar, enfim, Timbó. Nós formamos ali um conselho de PROCONs, temos ali o nosso candidato a presidente, que é o próprio caminho do PROCON de Blumenau, e eu estou nessa parte de conselho jurídico para cuidar de toda a estrutura, a parte jurídica dessa associação, medidas cautelares que vão vir a ser feitas, para que a gente possa atuar sempre em conjunto. Hoje de manhã, numa entrevista no programa Voz da Comunidade, lá da Rádio Pomerode, você foi meu convidado, a gente falava, eu lhe indaguei a questão dos Correios. Entrega de correspondência, fatura que muitas vezes não chega na data, ou quando chega em cima da hora, e às vezes a pessoa acaba pagando essa fatura com atraso, né? E a gente, não só aqui em Timbó, como eu disse lá em Pomerode também, em todo o estado, do país, os nossos Correios, as agências, os Correios deixam a desejar, né? Aqui não é diferente também, Timbó, né? Olha, eu até falo com educação com relação a essa causa, mas falo com sinceridade. O trabalho dos Correios no Brasil, ele é péssimo. Salvo raras exceções, servidores públicos que realmente vestem a camisa, todo lugar tem aqueles que trabalham mais do que precisariam até muitas vezes, mas o trabalho é péssimo. O trabalho do Correio, ele é um trabalho caro, ele não é um serviço barato, é um serviço que pertence ao Estado, normalmente até com interesses sempre políticos e não técnicos no órgão, não é raro desvios de dinheiro grandes por partidos políticos. O serviço no Correio, ele é péssimo. No PROCON chega ao ponto, nós pagamos R$ 5,50 cada R, dá uma pequena fortuna por ano, um bom valor pago, ao cúmulo de o cidadão ir lá entregar na casa tal, mas é na casa ao lado. Então nós não temos o número da casa, pela Casa da Cidadania, que o próprio judiciário paga ali R$60 mil por ano para nós tentarmos fazer o acordo com aquela parte que não tem dinheiro para pagar um advogado. Ao lado da casa número tal, o carteiro ele não entrega. Ele dá um desconhecido, nós pagamos R$5,50, mesmo sabendo que ali tem. Eu fui testemunha disso. E o carteiro sabe também. O carteiro chegou no PROCON e entregou uma carta. Está aqui, ó. Falei, meu cidadão, essa senhora pertence à Rede Feminina de Combate ao Câncer, não é aqui do PROCON. Em vez de ele levar para ela, ele na minha frente deu um desconhecido e ao remetente. Ele sabia quem era a pessoa, era só entregar, mas porque não estava no interesse, ele deu um desconhecido. Esse cidadão deveria sofrer um processo disciplinar administrativo e perder o emprego. E dá para o PROCON tomar uma... É claro que sim. O PROCON tem o poder de multa também contra o Em relação a esse carteiro, né? Sim. Vocês tomaram alguma providência, PROCON? Não tomei, foi num ato, ele viu e falou, mas essa pessoa não pertence ao PROCON, é a Rede Feminina. Não tem problema, vamos dar um desconhecido. Ele deu um desconhecido ao remetente. Se é um boleto que ela tivesse, ela que tinha que pagar, um imposto ou alguma coisa da Rede Feminina, ela não recebeu isso. É uma vergonha o trabalho dos Correios. Me perdoem, o trabalho de vocês é ruim. Acho que é uma das maiores reclamações também, né? A questão do atendimento aí dos Correios. Sim. Só para encerrar, fila no serviço público, um assunto que a gente também abordou, a questão de que se fala fila nas agências bancárias, enfim, serviço público, às vezes o cidadão contribuinte vai lá, depara com fila, ou seja, nos postos de saúde, hospitais, enfim, né, Sérgio? É uma discussão que se tem, essa lei está em modificação na Câmara de Vereadores. Está se levantando esse debate entre o jurídico, alguns vereadores, por que não também o serviço público prestar um serviço de qualidade? Só que vai ser algo um pouco difícil a ser aprovado, porque envolve a questão da saúde e da educação. A fila para matricular o filho vai ser um problema. O médico, o cidadão chega com uma pedra no rim, tem uma crise renal, certamente vai demandar uma fila. Como atender essas pessoas no prazo vai ser uma dificuldade. Tá certo. Então é o seguinte, você internauta que está nos assistindo, se sentiu lesado, comprou um imóvel, ou seja, uma casa, um apartamento, seu apartamento
apresentou problema, pode procurar o PROCON, né? Sim. Você tem um prazo, por exemplo, 4, 5... Se eu comprei um apartamento há 5 anos atrás e depois começou a apresentar problema, posso recorrer? Pode. O Código Civil fala em 5 anos. 5 mas anos. quando tu tem um problema na estrutura, que é o caso de algumas casas, que a casa começa a cair, claro, aí é um vício oculto, que você não tinha conhecimento. Desse vício oculto, o parágrafo único daquele artigo do Código Civil fala em 180 dias. Então, tu está garantido. Reclamação, por exemplo, venda de carros, né, que a pessoa compra o carro, daqui a pouco apresenta defeitos. Essas reclamações diminuíram também? Diminuíram muito. Para teres uma ideia, há 3 anos do PROCON, até antes de eu vir assumir o PROCON, o índice de reclamações era muito alto. Eu não sei se pela atuação que o PROCON vem tendo, acho que os próprios garagistas vêm tomando uma outra cautela, eu não lembro, em meses eu não vejo uma reclamação nesse sentido. Que bom, é uma boa notícia então. Tá certo. Eu quero agradecer o coordenador PROCON aqui de Timbó e também conselheiro jurídico da ADECOM, Associação dos PROCONs do Médio Vale do Itajaí, o Sérgio Barreto. Sérgio Barreto, obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço aos ouvintes. Obrigado a você também, internauta, que nos acompanhou nesta entrevista com o Sérgio Barreto, coordenador do PROCON aqui de Timbó.